Oi gente, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero te agradecer a você que já está no nosso canal, pelo YouTube, pelo Instagram, e quero falar com você que está pela primeira vez no nosso canal, pedir a você que você se inscreva, que você ative o sininho, para que você possa estar recebendo todas as notificações, todas as palavras que irá edificar a tua vida. E em breve, meus queridos, em breve nós estaremos com o Orando com Intensidade. E nós já temos uma data definida, que é no dia 4 de agosto, às 20 horas. Marca essa data, 4 de agosto, às 20 horas. Iremos chamar você para um período de oração e queremos orar junto com você e clamar junto com você por aquela causa que você já perdeu a esperança, você já perdeu a fé, e queremos junto unir a nossa fé e clamar ao Senhor pela tua provisão e pelo teu milagre na tua vida, em nome de Jesus. Em breve, meu querido, 4 de agosto, às 20 horas, não percam, o Orando com Intensidade. Amém? Meus queridos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração está no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, onde a palavra diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhantes aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus queridos? Amém? Meus amados, o que o Senhor colocou em meu coração e que eu quero hoje ministrar é falar a respeito desse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo e que nós devemos ter em nós. E que sentimento é esse? Que sentimento é esse que Paulo está falando à igreja de Filipe? Que Paulo está orientando aos filipenses aqui, orientando que eles devem ter o mesmo sentimento. Sabe, esse sentimento que nós vamos entender, que é sentimento que houve em Cristo, ele é diferente do sentimento do homem caído, do homem não regenerado, sabe, do homem ainda que não se entregou, que não entregou a vida dele a Cristo. E essa natureza do homem caído, ele é o que? Ele é o orgulho, ele é a prepotência, ele é o egoísmo, sabe? Então essa natureza humana, essa natureza do homem pecaminoso, ela se opõe a esse sentimento de Cristo. Ela se opõe a esse sentimento que Cristo teve, esse sentimento messiânico que ele teve, que foi necessário ele ter. E isso nós temos que aprender como igreja. Nós temos que aprender que é necessário nós termos esse sentimento para que nós como igreja possamos dar continuidade à missão de Cristo nessa terra. Se nós queremos sair anunciando o Evangelho, se nós queremos proclamar a mensagem da cruz, é necessário nós entendermos esse sentimento que houve em Cristo Jesus. E é esse sentimento que eu quero falar nesse dia. Existem 3 pilares nesse sentimento que eu extraí do texto, que diz que é o primeiro pilar: esvaziar, humilhar e obediência. E existe algo muito importante que tem nesse texto, que nós vamos ver que o Senhor diz que ele foi exaltado, que o Senhor Jesus ele foi exaltado, o Senhor colocou ele numa posição, sabe, mais elevada. Mas nós temos que entender que foi necessário ele se esvaziar, que foi necessário ele se humilhar, que foi necessário ele ser obediente.
E hoje em dia nós vemos tantas pessoas querendo somente as posições mais altas, as posições mais elevadas, serem exaltadas, mas elas não entendem, sabe, esse conceito, esse sentimento que houve em Cristo, que é necessário você ter. Sabe, e enquanto nós não entendemos esse sentimento, nós vamos ficar, sabe, com essa velha natureza. O homem mesmo, a natureza humana, a natureza do homem, ele sempre vai querer as mais elevadas posições. O homem, ele sempre vai querer a autoridade, a influência, o poder. Sabe, quando nós começamos a olhar tudo isso, o homem, ele quer sempre já chegar e estar numa posição aonde ele é bem visto, onde as pessoas vão conseguir notar a tua presença. Mas nós, como igreja, nós temos que entender que nós somos o oposto daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo vive. O Senhor Jesus, ele mostrou isso na sua atitude, na sua maneira, sabe, de entender a sua missão. E nós vamos entender que esse sentimento que houve em Cristo Jesus, como diz a palavra, no original, é ele ter uma opinião sobre si mesmo, é ele saber quem ele era. Sabe, nós vamos entender que Cristo, ele sabia quem ele era, não mudava. Sabe, tudo aquilo que ele teve que fazer, tudo aquilo que ele teve que passar, não mudava a opinião que ele tinha a respeito dele mesmo. Ele sabia quem ele era, então esse sentimento no original, ele quer dizer isso. Sabe, tudo que ele fosse passar, não iria mudar aquilo que ele sabia quem ele era. Então, meus queridos, nós vamos ver esses 3 pilares que são necessários para que nós possamos viver esse sentimento. E esse sentimento, esse primeiro pilar, ele é o esvaziar. Para nós podermos, sabe, entender esse sentimento de Cristo, para que nós possamos ser considerados igreja do Senhor Jesus, para que nós possamos querer falar que nós queremos seguir a Ele, que nós estamos tomando a nossa cruz, sabe, e estamos seguindo a Ele, é necessário nós nos esvaziarmos antes. O Senhor Jesus, Ele se esvaziou, Ele abriu mão por um momento da tua glória. Mesmo Ele sendo igual a Deus, sabe, Ele não reivindicou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou de tudo aquilo. Ele se esvaziou de todo o teu poder, de toda a tua autoridade, mas Ele não perdeu a tua natureza divina. Mas Ele teve que vir em forma de homem, para cumprir com o plano do Pai. Sabe, mas para Ele fazer isso, Ele teve sim que se esvaziar. Ele teve que sim vir como homem, sofrer, passar por todos os sentimentos que o homem passa. E os sentimentos que eu falo, sabe, é o sentimento muitas vezes que nós temos do medo, da tristeza, da alegria, do perigo. Esse sentimento, sabe, que Jesus ele teve que passar também. Jesus passou por esses sentimentos. Sabe, a Bíblia, ela é rica e mostra muitos relatos que mostram sentimentos que Jesus teve. Jesus teve momentos de agonia, Jesus teve momento de tristeza, de compaixão, Jesus chorou, Jesus teve fome. Jesus, mesmo Ele sendo Deus, Ele assumiu plenamente a forma de homem. Sabe, Ele assumindo essa forma de homem, meu querido, sabe, é Ele abrir mão de tudo aquilo que Ele era por amor a mim e amor a você. E muitas vezes nós queremos, sabe, sermos como igreja, reconhecido como igreja. E muitas vezes nós não queremos nos esvaziar daquilo que nós somos. Muitas vezes nós ainda não assumimos o papel de igreja, o papel de cristão. Muitas vezes nós não abrimos mão, nós não nos esvaziamos do egoísmo, da prepotência, da soberba, da altivez.
Sabe, muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós queremos vir para a obra, muitas vezes nós queremos anunciar o Evangelho, cheio de nós mesmos. E o Senhor Jesus, Ele mostra aqui que é necessário nós nos esvaziar. Nós temos que estar na dependência do Pai. Nós temos que estar na submissão dEle. Sabe, nós temos que estar sendo orientado por Ele, ter a mente dEle. Ser orientado, direcionado pelo Espírito. Enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos, enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, sabe, dificilmente nós vamos conseguir, sabe, proclamar a palavra, proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, ser testemunhas vivas. O segundo pilar, se humilhar. Se humilhar aqui, ele tem o sentido de se rebaixar, de ser mal afamado, sabe, viver na humildade, se submeter a alguém. E o Senhor Jesus, mesmo Ele sendo Deus, sabe, Ele assumiu a forma de homem, se colocou numa posição de servo, se submeteu à vontade do Pai, fazer a vontade do Pai, cumprir com o plano do Pai. Sabe, meu querido, esse sentimento que houve em Cristo é o sentimento que nós precisamos ter. Esse sentimento, sabe, de nós nos colocarmos numa posição inferior. E quando nós colocamos, sabe, quando nós colocamos o interesse dos nossos irmãos acima do nosso, isso não quer dizer que é uma baixa estima, sabe, é você ter um sentimento de inferioridade. Não é nada disso. É você entender a mensagem da cruz. Sabe, é você, sabe, entender que é necessário você se humilhar. É você ser servo. É você servir o teu irmão. É você poder chegar até a ele de uma forma humilde. Sabe, poder servir ele nos momentos de dificuldade que aquele irmão está passando. Foi isso que o Senhor Jesus fez quando Ele veio ao mundo. Ele encontrou o mundo em trevas. O mundo, sabe, as pessoas estavam mortas em seus pecados, em seus delitos, sabe, afastados de Deus. E Ele veio para reconciliar o mundo com o Pai. Todos aqueles que creem através da fé, através da fé do sacrifício na cruz, esses podem se achegar ao Pai, se reconciliar com o Pai. Sabe, foi uma maneira que o Senhor Jesus Ele fez de se humilhar. Sabe, muitas vezes nós vamos ser mal afamado, mal falado. Muitas vezes vão levantar calúnia, muitas vezes vão te ofender. Isso fizeram com o nosso Senhor Jesus, mas não mudou o sentimento que Ele tinha em relação a quem Ele era. O Senhor Jesus sabia a sua identidade. O Senhor Jesus sabia quem Ele era. Não importa o que os homens falavam, não importava o que a religião falava a respeito dele. Ele sabia quem Ele era. Sabe, muitas vezes até mesmo o diabo, quando ele foi tentar o Senhor Jesus, sabe, o diabo tentou, sabe, confundir a identidade de Cristo naquele momento, quando ele diz para o Senhor Jesus, se Ele é realmente o Filho de Deus, que Ele transformasse aquelas pedras em pães e comesse, matasse a fome dele. Mas o Senhor Jesus sabia quem Ele era. O Senhor Jesus sabia, nada iria mudar a opinião dele a respeito dele mesmo. Não importa o que ele iria passar, a humilhação que ele iria passar. Sabe, o Senhor Jesus, Ele sabia a humilhação que Ele teria que passar. A humilhação dele que Ele teria que passar era, sabe, era morrer numa cruz. E a morte de cruz era uma morte humilhante. Na morte de cruz, só os considerados malditos eram pendurados. Uma morte de cruz, ela era humilhante. Ela era com muito sofrimento. E o Senhor Jesus, Ele se submeteu a essa morte de cruz. Ele se submeteu, Ele se humilhou, Ele foi até a morte. Debaixo dessa obediência, que é o terceiro pilar que eu quero falar.
Essa obediência que o Senhor Jesus ele teve de ir até a morte de cruz. Sabe, ele não, naquele momento ali, ele não se hesitou. Sabe, ele não pensou em desistir, em abandonar nada. Não, ele foi obediente até a morte de cruz. Sabe, ele não iria pular para trás, ele não iria abandonar, porque ele sabia quem ele era. Esse sentimento que houve em Cristo Jesus, essa obediência que ele teve, de ir até o final, de ir até o fim. Quantas pessoas não começam a caminhada dela cristã e não conseguem ir até o final, desistem por causa de alguns obstáculos, algumas dificuldades, de algumas adversidades que vêm sobre nós, que acometem o nosso dia a dia, sabe, que vem ali abalar as estruturas nossas, que vem abalar a nossa fé muitas vezes. Quantas pessoas não vão até o final nessa obediência? Sabe, esse sentimento é o sentimento que houve em Cristo, um sentimento de obediência. Ele sabia que ele tinha que cumprir com o propósito, ele tinha que passar por aquilo para cumprir com o plano do Pai, para resgatar a humanidade, para pagar a dívida, para resgatar o homem caído. Era isso que o Senhor Jesus, ele sabia que ele tinha que fazer. O Senhor Jesus não estava pensando em méritos. O Senhor Jesus naquele momento não estava pensando em ser exaltado. Nada disso. O Senhor Jesus fez aquilo por amor. O Senhor fez aquilo por amor. É o sentimento que ele tinha, é o sentimento que gerou nele, esse sentimento dele saber quem ele era. É isso que nós temos que saber. É isso que nós temos que saber. Sabe, por mais que você vai passar por situações, por mais que você vai passar por algumas adversidades, por algumas crises, isso não pode mudar a sua opinião de quem você é em Cristo Jesus. Isso não pode mudar. Você tem que ter esse sentimento. Você tem que entender quem você é. O Senhor Jesus, ele não pensou na exaltação que ele teria. Sabe, isso foi uma consequência ao qual o Pai o levaria, sabe, a mais elevada posição, dando a ele um nome que estaria acima de qualquer outro nome, e que todo joelho teria que se dobrar perante o joelho do Senhor Jesus. Ah, meus queridos, eu quero dizer a você algo. Muitos querem ser exaltados, muitos querem ser elevados, mas muitos não querem passar. Sabe, ter esse sentimento, não compreenderam esse sentimento que tem que ter numa vida cristã. Esse sentimento, sabe, de se negar a si mesmo, esse sentimento de se esvaziar, esse sentimento de passar por humilhação, você saber que você vai passar por situações adversas, você vai passar, sabe, por situação difícil, mas você vai com obediência. Esses 3 pilares sustentam esse sentimento, sabe, que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento de você saber quem você é nele. Esse sentimento de você saber e não mudar essa opinião. Porque o Senhor Jesus, ele fez tudo aquilo. Ele passou por qualquer tipo de humilhação. Mas nisso não mudou quem ele era. Isso não mudou a sua identidade. Ele cumpriu e foi fiel até o fim. E nós temos que ter esse sentimento em nós. Passar pelas lutas, passar pelas batalhas, passar pelas adversidades, sem mudar o sentimento que nós temos em relação à obra do Senhor. Amém, meus queridos? Amém? Eu quero deixar essa palavra no teu coração e quero agradecer grandemente, sabe, que por você estar nos recebendo na tua casa, e que essa palavra venha a ser uma semente e que ela venha germinar, crescer e dar fruto na sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor.